Olá, queridos amigos do nosso curso do Segundo Espiritismo, no Allan Kardec Rio Preto, 2020. É com grande alegria que voltamos a este nosso curso, que tanta sabedoria nos traz, e pedindo a Deus que nos ampare nesta reunião desta noite. Hoje trazendo o tema Honrar Pai e Mãe. Presente nesse capítulo 14, e à primeira vista, honrar teu pai e tua mãe, nos parece uma coisa até muito óbvia, né? Todos nós sabemos que devemos ter o carinho, o afeto para com aqueles que nos criaram e a razão de estarmos aqui. Mas nós vamos ver no decorrer do estudo que existe bastante discussão a ser feita em torno deste tema e como são ricos os ensinamentos que Kardec nos traz a partir das instruções dos Espíritos. Então, nós vamos começar com essa passagem de Lucas, presente no capítulo 14, versículo 26, em que Lucas relata as palavras de Jesus. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E aí, pessoal, que parecia ser um capítulo tão tranquilo, a gente se depara com uma frase como essa, proferida por Jesus. Quem que poderia explicar essa frase? Será que a gente entende realmente o significado das coisas que Jesus nos diz? Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai e mãe, não pode ser meu discípulo. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Vamos exercitar aí a nossa mente e fugirmos de ficarmos só ouvindo, né? O que Jesus poderia estar querendo dizer nesse ensinamento que ele passou? Aborrecer, lá do grego, do Evangelho de Lucas, significaria mísel, que é igual odiar ou detestar. Aí fica até pior, né? Se alguém vier a mim e não odiar seu pai e mãe, não pode ser meu discípulo. Como que a gente fica, gente? Olha o tempo aí. Vamos dar uma raciocinada em cima disso e a gente vai juntos tentar entender essa passagem de Jesus em relação aos pais e mães. Então fica muito estranho, Jesus que sempre preconizou durante toda a sua vida e pelos seus ensinamentos e suas atitudes, sugerir que devêssemos odiar alguém. E aí, através do estudo que foi feito em cima do seu evangelho, entendeu-se que a sua língua à época, que era hebraica, ela era limitada em termos de palavras. E essa tradução para o grego, mísio, ele não confere exatamente a mesma coisa que, o mesmo sentido que havia no hebraico. E que no hebraico, essa palavra aborrecer, ela teria o sentido de amar menos. Aqui tem uma parte do Velho Testamento em que é usada esta mesma palavra, palavra mísel, no grego, e que a gente consegue fazer um paralelo com aquela frase contida no Evangelho de Lucas. Se um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem aborrece, e uma e outra lhe derem filhos, e o primogênito for da aborrecida, o dia em que fizer herdar a seus filhos, ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto possuir. Então não faz sentido um homem amar uma e a outra ele considerar aborrecida, né? Ou ele odiar a outra. Se ele tem duas mulheres, uma é a que ele ama e a outra seria a que ele ama menos. Então, no termo senuá do hebraico,
o significado aparece aí no Velho Testamento, mostrando que a palavra aborrecer, traduzida para o grego como mísel, significa amar menos. Então, jogando ali no nosso texto original do Novo Testamento, se alguém vier a mim e não amar menos a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, mais uma vez, nós mostramos, ou Jesus nos mostra, o caminho, que é o caminho da elevação espiritual. Amar ao Pai sobre todas as coisas, né? Amar a Deus sobre tudo. No sentido de que mais importante é a pessoa seguir o caminho do bem, seguir as palavras de Jesus, seguir os ensinamentos do Pai, que é Deus, e secundariamente se preocupar com o pai, mãe, irmão, filhos, no sentido de que a coisa mais importante que nós temos realmente é Deus e a certeza que devemos ter de que Ele é o Criador e é Ele quem nos conduz à vida eterna e à felicidade. Então, sabendo que Jesus não manda ficarmos aborrecidos, nem odiarmos pai e mãe, aqui uma frase que é a frase inicial do nosso capítulo, presente em Marcos, Lucas, Mateus, alguns trechos também um pouco diferente, mas em João também, ou seja, em todos os evangelhos, Jesus recomenda a mesma coisa. Tu conheces os mandamentos, não cometerás adultério, não mateis, não furteis, não digas falso testemunho, não cometais fraudes, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele é categórico em dizer que devemos honrar e amar pai e mãe, assim como a gente pode constatar nitidamente nesta frase. Então não há dubiedade, não há dois sentidos nos ensinamentos de Jesus. Ele sempre foi muito claro. É claro, é óbvio que nós, até pela dificuldade que o tempo traz, em alguns momentos tenhamos dificuldade em entendê-lo, mas que ele sempre esteve com a razão e sempre demonstrou isso em todas as passagens, isso não há dúvida. Contido aí no grande mandamento que é amar ao próximo como a si mesmo, em que Jesus resume os 10 mandamentos de Moisés, explicando que a partir do momento que nós amamos, nós estamos preenchendo tudo aquilo que Deus espera da gente. Mas por que honrar pai e mãe? Já que, uma vez que a gente considere que amar é muito maior do que honrar pai e mãe. Então, por que Jesus vem trazer esse ensinamento de honrar pai e mãe, se ele também estaria contido dentro do amar ao próximo? Qual seria a importância disso? E Kardec nos explica muito bem essa passagem. E ele diz ali no capítulo que Deus quis demonstrar, através do honrar pai e mãe, que o amor aos pais é necessário juntar o respeito, a estima, a obediência e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de maneira mais rigorosa, tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Então, isso seria a visão de Kardec, dos espíritos superiores, uma maneira de entendermos que o amar ao pai e mãe, ou honrar pai e mãe, deve ser acrescentado a tudo isso vários desses critérios que tornam esse amor mais importante. Quando ele fala ali condescendência, significa, por exemplo, anuência, assentimento aos sentimentos, às vontades dos outros,
falando que nós devemos abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade dos pais. Então, é muito grande a importância que se dá a esse nosso capítulo, uma vez que devemos entender que não basta amarmos pai e mãe, e que precisamos, além disso, aceitarmos como eles são e anuir com os seus desejos, porque é deles a fonte de vida que aproveitamos nesta encarnação. Nesse primeiro item, piedade filial, Kardec relembra todos os sacrifícios que os pais fizeram durante a vida para criar os filhos. E ele traz aqui a recomendação de que, uma vez que viemos ao mundo, isso se deve aos nossos pais e devemos, então, ter a gratidão eterna para com eles. Esta gratidão por tudo que fizeram por nós na infância, na adolescência, ou às vezes em fase adulta, dificilmente é demonstrada por nós. Raramente damos aos nossos pais tudo aquilo o que aproveitamos na vida. E Kardec fala ali que não é apenas o estritamente necessário que os filhos devem a seus pais pobres. São também, tanto quanto possam, as pequenas doçuras do supérfluo, as prevenções, os cuidados delicados, que são apenas a renda daquilo que um dia receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Então, realmente, tentarmos dividir com os nossos pais verdadeiramente tudo o que nós temos. Uma vez que não se cumpre essa máxima de honrar pai e mãe, Kardec nos instrui que Deus pune sempre de maneira rigorosa toda violação desse mandamento, que é um princípio natural da justiça, de acordo com o nosso mérito, ou, enquanto criminosos, com os atenuantes da nossa situação moral. A dádiva da vida, ela deve ser uma dívida eterna que os filhos têm para com os pais. Uma vez que não atendemos aos chamados do Criador, aos chamados de Jesus, com certeza teremos problemas, né, se não nessa encarnação, em outras, à medida da lei de ação e reação. E aqui Kardec deixando claro que essa punição seria mais rigorosa. Então, para nós que estamos ainda vivenciando tudo isso, né, muitos de nós ainda temos os nossos pais, vale o saber, o conhecimento de que é fundamental respeitarmos, amarmos, anuirmos a toda e qualquer vontade dos nossos pais. Para complementarmos o estudo desta noite, a recomendação da leitura deste livro, chamado Reconciliação consigo mesmo, com a família e com Deus, do nosso Andrei Moreira, palestrante espírita, já esteve diversas vezes no Kardec, e ele traz um estudo completo sobre a importância de honrar pai e mãe. Em poucas palavras, tentando resumir um pouco da visão do Andrei a respeito disso, ele nos diz que a união dos pais é um gesto de amor. E mesmo quando não há esse gesto de amor, ou seja, uma união furtiva, uma união passageira, ela dá ao filho algo muito grande, infinito, né? Que é realmente a presença da vida. Nós só temos a possibilidade de estarmos aqui graças ao nosso pai e à nossa mãe. Sem o pai e a mãe, entre aspas, nem que Deus quisesse, a gente não estaria aqui. Fisicamente, nós precisamos deles.
Essa é uma fonte geradora, segundo Andrei, que tendo os filhos na posição de menores, de respeito, flui toda uma força, uma grandeza, como uma cascata que verte generosamente e abundantemente. Quando existe o desrespeito, a ingratidão, o julgamento, o filho se coloca, muitas vezes até sem nem saber, né, inconscientemente, acima dos pais. E então bloqueia. E a vida não segue o equilíbrio e o êxito. Então ele diz no livro que é como se o rio da cascata tivesse que subir a montanha. Ao passo que o correto são os filhos respeitarem os pais e assumirem a posição de filhos. Por mais que devamos, em determinado momento da vida, cuidarmos dos nossos pais idosos, por exemplo, que já não têm a mesma potencialidade, mesmo assim devemos nos colocar nos nossos lugares, pois senão haverá um bloqueio até da energia, que é essa energia que flui de cima para baixo, como numa cascata. A reflexão que fizemos até agora seria dentro daquilo que acredito que a maioria de nós vivenciamos, que é nos darmos bem com os nossos pais. Mas é óbvio que nem todo mundo tem essa possibilidade e muitas vezes os pais é que ignoram os seus deveres, não só às vezes abandonando os filhos, como muitas vezes causando um grande mal aos filhos. Alguns pais que acabam batendo, espancando os filhos, outros que os levam à prostituição, ao tráfico do corpo, e tantos outros pais que simplesmente ignoram a presença dos filhos em casa, ensinando-os muitas vezes o consumo de bebida alcoólica, droga, a falta de respeito. E aí, pessoal, como é que fica essa honra pai e mãe quando nós temos a presença de pais que deixam de fazer aquilo que programaram na espiritualidade, que é recepcionar bem os filhos? Como que funciona isso? Como que os filhos devem agir nessas condições? Então, também nestas situações, Kardec vem trazer uma mensagem, que é uma mensagem muito importante. Diz ele lá no capítulo: não cabe aos filhos repreendê-los, mas cabe a Deus puni-los. Então, uma vez que os pais não cumprem com as suas tarefas, só Deus há de trazer no momento oportuno a punição ou a lei de causa e efeito, trazendo o sofrimento que esses pais proporcionaram aos filhos. Em momento algum, devem os filhos procurarem fazer justiça ou se vingarem dos pais. E ele complementa que talvez eles próprios, os filhos, tenham merecido que fosse assim. Então, além dele nos orientar a perdoarmos os nossos pais, ele ainda faz a recordação de que talvez numa outra encarnação nós possamos também ter sido pais e também tenhamos pecado com a maternidade ou com a paternidade. Se a caridade estabelece como lei devolver ao mal o bem, ser indulgente com as imperfeições do outro, não maldizer o próximo, esquecer e perdoar os erros, amar até os inimigos, quanto essa obrigação não é maior em relação aos pais. Nas palavras do nosso Andrei Moreira, no livro Reconciliação, não cabe o perdão.
o filho ele não tem que perdoar o pai, porque ele não pode se sentir ofendido, porque o pai já deu a ele algo muito maior do que qualquer erro que ele possa ter cometido, que é a vida. Então não cabe à lagoa reclamar se está recebendo pouca água da fonte. E assim devemos preconizar as nossas atitudes frente aos pais problemáticos. Nós devemos relevar os erros que eles possam ter cometidos conosco e seguir em frente, porque esta é a recomendação do mais alto. Essa é uma outra frase polêmica que a gente encontra no Decálogo lá do Êxodo, no Velho Testamento, que traz a seguinte frase: honra teu pai e tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te dará. Quando a gente pensa nessa frase, a gente pensa que a gente tem que cuidar do pai e da mãe para poder viver mais tempo na terra. Seria isso que é o pensamento do que foi passado? A gente sabe que o povo naquela época, eles estavam num estágio evolutivo bem diferente do nosso. E o povo vivia escravizado no Egito, os hebreus, né? E eles foram comandados por Moisés. E, na verdade, o que eles queriam mesmo, né? O que eles queriam de Deus, o que Deus daria a eles, era a terra prometida. Esse era o desejo de um povo escravizado que queria voltar ou ter novamente a liberdade e o seu espaço. E viverão um longo tempo no sentido que possuirão a terra por muito tempo e não serão escravos mais, né? Com a vinda de Jesus, nós podemos entender também essa passagem num sentido ampliado. Jesus já pega o povo judeu em outra condição, já muito bem estabelecido, embora estivessem sendo submetidos novamente ali a um regime de escravidão, não escravidão, mas de domínio romano à época, mas um povo já com outro conhecimento. E Jesus vem trazer realmente o pensamento mais voltado para a questão espiritual. E todas as promessas que Jesus faz é da vida eterna, que nós sabemos não ser possível na Terra. Todo mundo nasce e morre, são as duas. A certeza que a gente tem é essa. Então, Jesus usa também desse pensamento contido no Velho Testamento e nos convida, né? Eu sou a porta, a segui-lo, pois ali encontraremos a fonte da vida eterna verdadeira, a fonte espiritual. Mais uma passagem que suscita dúvidas no Evangelho de Jesus Cristo. Esta presente aí no item 5, cujo título é Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Muita gente critica esta passagem de Jesus, dizendo às vezes até bobeira, né? Será que Jesus teria perdido o juízo? Será que Jesus era quem era mesmo? Não reconhecer a mãe, né? Não reconhecer a maternidade de Maria? O quanto que Maria e José fizeram pelo Cristo, tanto que eles se esforçaram. Será que o Cristo os abandonaria? Ele que diz que nenhuma ovelha será abandonada, será que Jesus faria isso com a própria mãe, se tornando indiferente a Maria? Vamos estudar essa parte, é um item bastante interessante do Evangelho segundo o Espiritismo e que Kardec mais uma vez traz uma brilhante interpretação. Vejamos a passagem narrada em Marcos, capítulo 3, versículo 20. E tendo chegado à casa, de novo se formou grande multidão, de tal modo que eles não podiam alimentar-se. E quando seus parentes tomaram conhecimento disso, vieram apanhá-lo,
pois diziam que tinham perdido o juízo. Imaginemos, meus irmãos, que a gente chega na nossa casa e o nosso filho colocou lá um bando de mendigos para dentro, está dando comida para o pessoal dentro de casa. Trouxe o pessoal que estava na rua, ali na Badibacite, e pôs todo mundo dentro de casa para ensinar as coisas de Jesus, para dividir o alimento que tinha na casa. Então, esta é a condição que os familiares encontraram a sua casa. E aí eles falam, não é possível, Jesus perdeu o juízo, como nós também talvez acusaríamos o nosso filho de ter atitude como essa. Mas não, Jesus não havia perdido o juízo. E, na verdade, Jesus estava praticando aquilo que ele praticou a vida toda. Mais uma vez, a coerência de Jesus, quando a gente vê essa parte aqui, ali no item 7 do nosso livro mesmo, no capítulo 13, ele convida os pobres e os estropiados, mas quando fizeram um banquete, ele recomendando para a gente, né? Mas quando fizeram um banquete, convida os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos. Serás feliz, porque eles não têm o meio de retribuir-te, porém será recompensado na ressurreição dos justos. Então, uma parte que nós vamos estudar melhor mais para frente, mas só para fazermos a analogia de que este era realmente o procedimento normal do Cristo e que com certeza ele não havia perdido o juízo nesta passagem, como não perdeu em nenhuma passagem da sua vida, nessa curta passagem aqui na Terra. Essa passagem, então, é narrada também no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 46. Falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. No livro Luz Imperecível, lá no capítulo 46, ele traz algumas reflexões sobre isso. A primeira reflexão diz respeito ao uso da palavra ainda, dizendo que Jesus ainda estava, né? Então traz ali no íntimo a misericórdia do Mestre, o incansável obreiro ensinando seus filhos com muita paciência. Quais crianças ainda na progressão evolutiva, e Jesus ainda falava a eles, mostrando a que veio na Terra. E também uma reflexão a respeito da palavra multidão. A multidão aqui entendida por nós como ponto de partida, que todos se predispõem à redenção, na medida em que a consciência se faz, o livre-arbítrio se aprimora, nós vamos deixando a multidão, nós vamos nos individualizando. Nós estamos saindo da multidão, meus irmãos. Será que as nossas condutas, hoje, 2000 anos após as mensagens do Cristo, ainda são condutas de espíritos que estão voltados à materialidade, ao uso do nosso tempo de uma maneira supérflua? Qual será que é a nossa condição hoje? E o convite que o Espiritismo faz à mudança, para que possamos realmente sair do meio dessa multidão e nos elevarmos espiritualmente. E a mãe de Jesus, seus irmãos, né? Jesus teria realmente irmãos? Isso é uma coisa que é uma dúvida, né, que sempre surge e que não significa muita coisa, né? A gente não precisa saber se Jesus tinha irmãos de sangue ou não. O
que se diz é que Jesus teria 4 irmãos, Tiago, né, o justo, José, Simão e Judas. E que alguns dizem que seriam os irmãos por parte do pai, e Maria seria virgem. Outros dizem que, por falta de uma palavra melhor no hebraico, eles chamavam os primos como irmãos, mas uma coisa que realmente não vem ao ponto. A questão que a gente quer levantar aqui é a questão de que chegaram do lado de fora. E, em sua grande maioria, as criaturas permanecem em posturas exteriores, como estavam a mãe e os irmãos de Jesus. Pessoas que não ligam para a verdade eterna, que iludem-se e vivem iludindo os outros num ciclo vicioso de materialidade que parece estar longe de trazer a verdadeira felicidade. São as lutas diárias em busca das conquistas materiais e deixando de lado as verdades eternas, como a paciência, o amor ao próximo, a resignação diante das dificuldades. Então, quando a gente vê que Maria, por mais que fosse extremamente maternal com Jesus, também nunca foi vista nas suas pregações, né? E os próprios irmãos que em várias passagens do Evangelho estão a maldizer Jesus ou achando que ele tivesse enlouquecido, né? Parece que não, à época, não se alinharam aos pensamentos do Mestre, tanto que nenhum deles se tornou apóstolo de Cristo. Dando seguimento à passagem, alguém lhe diz: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Jesus pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Uma passagem maravilhosa em que Jesus não abandona, não deixa para trás Maria ou os irmãos, porque, como nós vimos, ninguém será abandonado, nada aqui vai contra o que Jesus sempre pregou. O que ele faz é simplesmente estabelecer para o povo daquela época, e lógico que para a gente também, as prioridades que devemos traçar na vida. A nossa busca hoje não é a busca, novamente, da materialidade, das relações familiares por si, da herança, das disputas de casa, as disputas internas que temos às vezes com os nossos irmãos. Não é essa a mensagem. A mensagem do Cristo é bem clara. Aquele que procura a Deus, aquele que segue o caminho que Ele nos ensinou, estes sim são os meus irmãos, a minha irmã e a minha mãe. Então, rogando para que nós, que estamos aqui hoje, possamos abrir os nossos olhos e realmente foquemos na necessidade que é a necessidade espiritual, que é essa reforma íntima e que vai trazer a longo prazo as benesses que tanto todos nós almejamos. Passemos ao item seguinte, o item de número 8, parentesco corporal e parentesco espiritual. Nessa parte do livro, Kardec vem nos trazer a noção de que, embora devamos todo o respeito aos nossos pais,
como fontes de vida, o Espiritismo traz um conceito diferente, que é o conceito de que o Pai é um só, é Deus, é Cristo. A vida eterna não é a vida material, a vida do encarnado, essa vida que vivemos. A vida eterna é espiritual. Passamos muito mais tempo na vida espiritual do que aqui, nessa breve visita ao mundo corpóreo. E que, por mais que os nossos pais nos tenham dado a vida aqui, somos espíritos já milenares e que já tivemos várias encarnações. E que o único que nos acompanha desde o começo é Deus, o nosso Pai Criador. Quando reencarnamos no seio familiar, esses espíritos milenares, como dissemos, vão trazer todo um cabedal, uma história que precede a encarnação presente. Muitos de nós trazemos profundas afinidades com os nossos pais e com os nossos irmãos. E essas afinidades, elas podem ser constituídas de igualdade de pensamento, oriundos de outras encarnações ou de estágios evolutivos parecidos, similares. Mas pode acontecer também de profundas inimizades, de profundos problemas, de dilemas que também podem ter origem em outra vida e, pelo mecanismo de expiação, reencarnamos nesse seio familiar para que possamos nos entendermos e nos darmos bem com aqueles que estão conosco de uma maneira mais próxima. Ou não, ou às vezes não tivemos problema nenhum em outra encarnação, mas ainda espíritos egoístas, orgulhosos, quando nos encontramos com outros da mesma natureza, também acabamos eventualmente nos dando mal e não tendo um relacionamento adequado ou ideal de acordo com os preceitos cristãos. Fato é que esta diferença que existe entre muitos familiares de se darem bem ou às vezes serem profundos até em alguns casos de família, né, que a gente não é raro vermos profundos inimigos, eles têm origem na individualidade do espírito, trazendo à monta a experiência, né, o entendimento de que a família é muito maior do que a família atual, a família terrena. Então Kardec diz lá, os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e comunhão de pensamento, que unem os espíritos antes, durante e depois da sua encarnação. Então, estamos vivenciando, meus irmãos, neste momento, aquilo que vamos ter no futuro. Se tivemos problemas no passado com os nossos familiares, até com os nossos pais, paciência, não tem o que fazer mais. Se hoje estamos tendo problemas nesta encarnação, paciência. Agora nós temos como mudar este futuro. É através do entendimento que o Espiritismo traz, a necessidade do reajuste, a necessidade de se fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que ele nos fizesse. É atender aos nossos pais de acordo com as suas necessidades e tolerar também as coisas erradas que os nossos pais nos fazem. Isso vai criar um processo de simpatia, de comunhão de pensamento e de elevação que vai perpetuar essa coisa boa, essa coisa gostosa de união entre os familiares de hoje.
É isso que devemos perseguir. O ensinamento de Jesus fica muito claro. E é impressionante como Jesus aproveitava todas as circunstâncias e situações para deixar os seus ensinos, que foram sempre verbais, mas que exteriorizavam, a partir do Mestre, as suas atitudes, a sua conduta, coisa que muitas vezes, ou a maioria das vezes, nós não conseguimos fazer. Nós não conseguimos traduzir em atitude aquilo que pensamos ou que gostaríamos de fazer. E Jesus, nessa passagem, quando aparentemente ele rejeita a sua família corpórea, nada mais ele está fazendo do que dividir os laços, o parentesco corporal, que é aquele fruto da genética e da convivência da família, com os laços verdadeiros ou parentesco espiritual, que são laços muito mais duradouros e que estão relacionados ao estágio evolutivo de cada indivíduo. Quando falamos de estágio evolutivo, nós notamos isso durante toda a trajetória do homem na Terra. Desde a antiguidade até os dias de hoje, é nítido a diferença que existe entre os espíritos que foram criados antes para os que foram criados mais recentemente, sabendo que todos vamos chegar no mesmo patamar em condições iguais, que é a condição de espíritos perfeitos. Mas aqui, ilustrando essa diferença de entendimento da vida, a diferença que faz a inteligência, a fé, esse quadro aqui desse artista Jacques Louis David, que é intitulado A Morte de Sócrates. Sócrates, na antiguidade, um grande filósofo, pensador, um indivíduo que fez muita diferença na sua época e que injustamente foi condenado à morte, a tomar cicuta, um veneno, e ele, numa noite antes de ter que cometer esse suicídio, os seus seguidores entram na prisão, que é o retrato aí do quadro, e libertam Sócrates e o convidam a fugir da prisão. E, para sua surpresa, para a surpresa dos seus discípulos, digamos assim, dos seus seguidores, e também para o desespero dos mesmos, como a gente pode ver muito bem expressado aí na pintura maravilhosa, ele se recusa a fugir. E ele aceita o castigo, a punição, que é realmente que vai o levar à morte, e ele acaba tomando esse veneno e acaba morrendo. Então, a família corpórea é uma família transitória, é uma família passageira, e que a gente deve estar voltado ao nosso respeito, principalmente aos nossos pais. Mas, por outro lado, numa demonstração de conhecimento das leis da vida, que é o conhecimento espírita, e numa demonstração de fé, assim como nós estamos vendo aí com Sócrates, nós devemos entender que a nossa vida verdadeira é espiritual. Já a título de encerramento do nosso bate-papo de hoje, trazemos aí esse último item do nosso capítulo 14, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Essa mensagem, meus irmãos, foi trazida a Kardec pelo Espírito de Santo Agostinho. É um trecho aqui do livro que vale a pena ser lido,
pois Santo Agostinho tece comentários de vários aspectos, mas o que a gente vai trazer aqui, até de uma maneira bastante resumida, é uma questão. Qual a causa da ingratidão dos filhos? Por que será que os filhos são ingratos aos pais? E a resposta é muito simples. A resposta ela se encontra, na verdade, a resposta de todos aqueles que sofrem, de todos aqueles que cometem ainda hoje o mal, de todos aqueles que ainda se acham perdidos ou desviados do caminho do bem. A resposta da causa da ingratidão dos filhos com os pais é, sem dúvida nenhuma, o egoísmo. Esse egoísmo, a fonte de todas as nossas misérias, ele é aquilo que faz com que não consideremos o outro, que queiramos fazer apenas do nosso jeito. À medida que achamos que tudo que nós temos, que desejamos deve ser realizado, nós atropelamos as vontades do próximo. E mais, nos tornando egoístas, ou agindo egoisticamente, nós deixamos de ver o lado do outro. Se um pai, se uma mãe foram ruins na sua paternidade, por que razão será que eles foram assim? Qual é a condição espiritual destes pais para terem nos tratado mal? A partir do momento que eu entendo a limitação espiritual do pai, da mãe, eu vou deixar de lado o sentimento de vingança, de ódio para com esses pais. E vou deixar de ser ingrato como filho. A mensagem que Jesus nos passa é a mensagem de honrar pai e mãe, independente de qual tenha sido os nossos problemas com eles, ou independente de qual é a razão de estarmos sofrendo com isso. Deixando de lado o egoísmo, temos condições de superarmos essa dificuldade enquanto família terrena e passageira. E a última pergunta: como devemos agir diante da ingratidão dos filhos? Aqui o contrário. Os pais que fazem de tudo pelos filhos e acabam recebendo dos filhos apenas ingratidão. E aí, como que os pais devem agir quando isso acontece? Fazendo uma reflexão parecida com o que fizemos antes. Nem sempre, talvez, tenhamos sido bons pais. Será que numa outra encarnação agimos mal como pais ou até fomos maus filhos com os nossos pais e por uma lei de ação e reação estamos recebendo nesta vida a ingratidão que causamos aos nossos pais lá no passado? É uma reflexão que devemos fazer. Independente da causa do sofrimento, se é coisa do passado, se são problemas da vida atual, uma coisa é fato, meus irmãos: deixemos de lado o nosso egoísmo. Um dos dois tem que abrir mão das suas vontades. Que sejamos nós, que nós possamos engolir o nosso orgulho, que nós possamos resignar as nossas vontades, abrirmos mão, porque aí nós estaremos não só dando um passo à frente na evolução espiritual, mas nós estaremos ajudando os nossos filhos, que são os nossos irmãos. Nós estaremos trazendo para eles o conforto da vida atual. Então, este abrir mão das coisas é fundamental para a perpetuação da família,
que não é com certeza apenas a família corporal, mas principalmente a família espiritual. Os ensinamentos contidos no Evangelho de Jesus são, como podemos ver a cada aula do nosso curso, intermináveis e de uma grandeza imensurável, assim como a grandeza do nosso universo. Face o tempo de entendermos a tudo isso que estamos aprendendo aqui, de entendermos a nossa pequeneza diante da grandiosidade de Deus e da sua obra. Uma vez que nos colocamos, meus irmãos, nos nossos lugares, nós vamos passar a respeitar melhor as pessoas. E isso vai incluir com certeza o respeito que devemos ter aos nossos pais. Seguir o que o Mestre Jesus nos recomenda: honrar pai e mãe. Muito obrigado a todos pela atenção e uma grande semana.